No coração do acervo histórico da Escola Caetano de Campos, repousa um objeto que une ciência, história e magia do movimento. Uma miniatura de trem a vapor. Pequeno em tamanho, mas gigante em significado. O que este delicado mecanismo nos conta sobre o passado da educação e sobre um fascínio que atravessa gerações. Os trens, símbolos de progresso, aventura e conexão. Desde as primeiras máquinas a vapor que revolucionaram o mundo até os modernos trens de alta velocidade, eles povoam o nosso imaginário. E esse pequeno trem do acervo é uma chave para uma viagem no tempo. Uma jornada que nos levará da sala de aula de física do passado às brincadeiras de infância de muitos de nós. Bem-vindos a mais um episódio de Memórias Tangíveis. Hoje vamos desvendar os segredos de uma máquina a vapor em miniatura e descobrir como ela se conecta a um ícone dos brinquedos brasileiros, o ferrorama. Este não é um simples brinquedo. Tudo indica que esta miniatura era uma ferramenta didática utilizada em salas de aula de física da Escola Caetano de Campos, provavelmente no início do século XX. Uma época em que a ciência e a tecnologia eram vistas como motores do progresso republicano. Imagine os alunos reunidos em volta dessa pequena máquina. O professor acende o pequeno queimador, a água na caldeira ferve, o vapor sob pressão empurra o pistão e as rodas começam a girar. Uma demonstração prática e fascinante dos princípios da termodinâmica, da transformação da energia térmica em energia mecânica. Modelos como este eram produzidos na Europa por fabricantes como a alemã Carrette por volta de 1895, ou a inglesa Mammoth. Eram vendidos tanto como ferramentas educacionais quanto como brinquedos de luxo para as famílias abastadas. Este modelo de 1878, preservado no Powerhouse Museum da Austrália, mostra a precisão e o detalhamento dessas peças. Ter um objeto como este na Escola Normal de São Paulo demonstrava o compromisso da instituição com o ensino moderno e conectado aos avanços científicos da época. Era a ciência ganhando vida, saindo dos livros e se tornando tangível, observável, quase mágica aos olhos dos estudantes. As locomotivas são mais que máquinas. São esculturas em movimento, testemunhas de uma era de pioneirismo e desbravamento. No Brasil, as ferrovias foram essenciais para conectar o território, transportar riquezas como o café e impulsionar o desenvolvimento de cidades e regiões inteiras. Essa conexão com a história, com a engenharia, com a própria ideia de viagem e descoberta, talvez explique por que os trens continuam a nos fascinar, mesmo na era dos aviões e da internet. É um apelo que vai além da lógica, que toca a nossa memória afetiva e o nosso senso de aventura. Mas o fascínio pelos trens não ficou restrito aos trilhos reais ou às salas de aula. Ele invadiu o universo infantil, transformando-se em um dos temas mais populares para brinquedos ao longo do século XX. O desejo de controlar, montar circuitos e recriar o mundo das ferrovias em miniatura. No Brasil, um brinquedo em particular se tornou sinônimo de trem elétrico e marcou a infância de milhões de crianças nas décadas de 80 e 90. Um nome que até hoje evoca nostalgia e boas lembranças: o ferrorama. Lançado pela Estrela no final da década de 70, o ferrorama foi um verdadeiro fenômeno. O primeiro trem elétrico que você mesmo monta, dizia a propaganda. E era exatamente isso, uma locomotiva preta, movida a pilhas, vagões coloridos de cargas ou passageiros e os inconfundíveis trilhos de plástico marrom que se encaixavam para criar os mais variados circuitos. O modelo inicial, o XP100, era o mais simples, mas logo vieram outros, cada vez mais complexos e desejados. O XP300, o XP500 com pontes e desvios. Mais tarde, a série SL com locomotivas maiores e mais realistas, como a SL 4000 ou a SL 5000.
Cada lançamento era um evento, um novo sonho de consumo para a garotada. Montar o ferrorama era parte da diversão. Encaixar os trilhos, planejar o trajeto, posicionar a ponte, testar os desvios. E depois a recompensa, ver o trem percorrer o circuito, obedecendo aos comandos, transportando sua carga imaginária. Era um convite à criatividade e ao raciocínio lógico. O ferrorama se tornou um ícone cultural dos anos 80 e 90 no Brasil. Presente em festas de aniversário, no Dia das Crianças, no Natal. Um objeto de desejo que unia gerações, pais e filhos, na brincadeira de montar e operar a ferrovia. Mesmo com o surgimento de brinquedos mais tecnológicos, o ferrorama nunca perdeu seu encanto. A Estrela chegou a relançar alguns modelos nos anos de 2010, atendendo a um público nostálgico. Para muitos, ele representa mais que um brinquedo. É um pedaço da infância, uma memória afetiva sobre trilho. Olhando para esses dois objetos lado a lado, a miniatura científica a vapor e o trem elétrico de plástico, percebemos duas abordagens distintas para o mesmo fascínio. De um lado, a demonstração precisa de um princípio físico, o aprendizado formal sobre a tecnologia que moveu o mundo. E de outro, a brincadeira, a simulação, o aprendizado lúdico. O ferrorama não ensinava termodinâmica, mas estimulava o planejamento, a coordenação motora, a criatividade na construção de cenários e histórias. Ambos, à sua maneira, são ferramentas de aprendizado. A miniatura a vapor conectava os alunos de Caetano de Campos com a ciência por trás da Revolução Industrial. O ferrorama conectava as crianças dos anos 80 e 90 com a lógica dos sistemas, com a alegria da construção e com o poder da imaginação. Isso nos mostra que o aprendizado acontece de muitas formas. Na observação atenta de um experimento científico, mas também na liberdade da brincadeira. E que os objetos, sejam eles peças de museu ou brinquedos guardados na memória, têm poder de nos ensinar e inspirar. A precisão científica do vapor, a diversão elétrica do plástico, nossa viagem no tempo sob os trilhos chega ao fim. A miniatura da Escola Caetano de Campos e o ferrorama da Estrela são, cada um ao seu modo, memórias tangíveis, objetos que resistem ao tempo e continuam a nos contar histórias. Histórias sobre como aprendemos, como brincamos e como a engenhosidade humana, seja para ensinar física ou para criar um brinquedo inesquecível, sempre encontrou nos trilhos um caminho para o fascínio e a imaginação. E você, qual a sua memória sobre trilhos?